um versículo que eu creio que mostra um pouco da indignação de Deus quando Ele confia coisas para o homem, né, e o homem começa a agir de uma forma diferente, que diz assim, Ezequiel 34:2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Parece uma coisa lógica, né? Se você é pastor, não é para apacentar as ovelhas, né? Então é ridículo um pastor que apacenta a sua própria vida, né? Que olha primeiro para si do que para as suas ovelhas. E eu estou lendo no livro de Jó, vamos ler lá em Jó 8, versículo 3, versículo que também me chama muita atenção, que tem a ver com o que eu quero mostrar hoje. Jó capítulo 8, versículo 13. Que diz assim: perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Também é uma pergunta, né, que quase na verdade uma retórica, né? É claro que não, né? Essa é uma resposta que nem precisa ser dada, é claro que não. Deus iria mudar aquilo que é certo? Deus iria, por justo, fazer alguma injustiça? Claro que não. Então, o que eu quero falar hoje, eu comecei a pensar agora nessa feira de missões, que veio um rapaz aqui, e nós começamos a conversar sobre algumas coisas que acontecem na igreja, e eu deixei ele falar, acho que eu falei, depois eu jogo tudo para ele. E ele começou a mostrar toda a sua indignação, né, porque muitas pessoas com preguiça dentro da igreja, não fazia isso, não fazia aquilo, isso mesmo, dá certo. Né? E aí depois eu perguntei assim, mas como é que você pode mudar isso? Né? Aí eu falei assim, o avivamento começa com um homem. Né? O homem, ele começa a fazer as coisas 100% para Deus e vai causando impacto, e a outra pessoa se sente incomodada, e é verdade. Né? E falei com ele, comecei a conversar, e depois eu fiquei pensando assim, como é que um homem pode começar um avivamento dentro de um seminário? Da mesma forma. Né? Da mesma forma. O seminário, quando você olha para aqueles que são líderes no seminário, para aqueles que estão coordenando o seminário, é uma minoria. Né? É muita minoria. Né? Quem é que tem real capacidade de promover um avivamento no seminário? Né? Quem é que tem real capacidade de fazer uma mudança assim? O professor vai na sala e ele ensina o que é certo. Ele ora de manhã por todas as coisas que ele acha importante. Isso não tem mudado desde que o seminário é seminário. E eu creio que isso não tem mudado desde que a igreja é igreja. Aqueles que são de Cristo, eles têm feito 100% para Deus. Mas quando que você vê que aconteceu um avivamento? Né? Quando pessoas começam a tomar posturas. Quando você começa a ver, né, a gente fala assim, poxa, eu estou vendo o mover de Deus. O mover de Deus, ele é visto quando ele começa a ser notório na vida de muitas pessoas. Porque senão, enquanto o mover de Deus ele não é visto, as frases que são ditas puxa, fulano, homem de Deus, ou fulano, homem de Deus. Mas quando eu posso falar assim, aquele grupo, todos, né, causam um grande impacto. É porque ali tem um avivamento. Ali todas as pessoas, a grande maioria, elas são entregues para Deus. Elas são assim, completamente entregues para Deus. Então é um povo avivado. Né? É um povo que causa impacto. É um povo que causa impacto como povo. Você não tem nenhuma pessoa ou outra não. Aquele povo ali causa impacto. Porque todos são avivados. Todos são totalmente entregues para Deus. Enquanto isso não acontece, você vê pontos no meio da multidão. Fulano, homem de Deus. Fulano, homem de Deus. Né? Mas você vê que é exceção. E sabe, essa verdade que existe na igreja, a mesma verdade existe dentro de qualquer instituição evangélica, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não são totalmente entregues para Deus. Pode ter o nome de evangélico, pode ter o nome de um monte de coisa, mas o fato é que não são totalmente entregues para Deus. Eu acho muito mais sério esse assunto dentro do seminário, porque pessoas que não são totalmente entregues para Deus dentro do seminário
são aquelas para onde Deus vai mandar os seus profetas clamar como Ezequiel, que a gente leu. Vai lá e fala para os pastores, por que está apacentando a si mesmo? Você não foi colocado como pastor para apacentar as ovelhas? Por isso eu acho mais sério dentro do seminário. Porque dentro do seminário vão sair esses pastores. E se esses pastores saírem do seminário apacentando-se a si mesmos, vão gerar igrejas, vão gerar pessoas que não vão ser avivadas nunca. Sabe por quê? Aí vão fazer a obra de Deus de um jeito que não é para fazer, e aí parece que é ridícula a pergunta, mas está aqui em Jó. Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Então, meu amado, o que eu quero para mim e para você hoje, sabe o que é? Você vai fazer as coisas erradas e vai continuar dizendo que você faz para Deus? Você acha que Deus está aceitando alguma coisa de errado? Por mais que você tenha dado o nome de coisa certa, não, faço isso por amor a Deus. Mas no fundo, pastores que apacentam-se a si mesmos. Ou seja, tomando posturas que são para benefício próprio e não são para um benefício real do grupo ou do máximo bem, que você pode botar o termo teológico que você quiser, mas o cerne do Evangelho ainda é o mesmo. Eu tenho que tratar o outro do jeito que eu quero ser tratado. Eu tenho que servir a Deus com todo o meu coração. Então, decisões que diferem desses princípios são decisões que vão perverter a justiça. São decisões que vão acabar por apacentar a mim mesmo. Eu estou treinando-me para ser um autoapacentador. E a Bíblia diz aqui que isso é um problema para Deus. Porque Deus tem que pegar pessoas que eram para estar fazendo outra coisa, por exemplo, alcançando almas, falando com aqueles que não sabem ainda da verdade, resgatando os perdidos da boca do inferno. Mas não, Deus tem que levantar alguns desses para ir falar com os pastores, que sabem o que devem fazer, mas por qualquer motivo estão apacentando-se a si mesmos. Uma forma de você saber, meu querido, se você está pervertendo o direito ou apacentando-se a si mesmo é hoje. Sabe, hoje você pode avaliar as suas decisões. Eu estou dizendo isso e tem ficado na minha mente nas últimas semanas a coisa da perda de tempo. Eu tenho ficado muito sensível quanto à perda de tempo. Sabe, eu tenho observado a minha vida, como aproveitar o meu tempo melhor. Meu dinheiro também, eu tenho feito algumas reavaliações financeiras na minha vida, onde eu posso gastar menos, ou enfim, onde eu posso aplicar melhor. Então, quando você pega a sua vida para começar a fazer isso, é natural que você fique mais sensível para algumas coisas. E eu não quero apontar o dedo para ninguém e falar, você está gastando seu dinheiro errado, você está gastando seu tempo errado. Mas da mesma forma que foi bom para mim, eu encontrei lugares na minha vida que eu podia melhorar um pouco, que não eram conscientes para mim até naquele momento. Mas uma vez que eu me dispus a achar, eu encontrei. Eu fiquei imaginando, puxa, se todo mundo fizesse isso, né? Imagina se todo seminarista não perdesse um minuto do seu dia. Imagina se todo seminarista usasse o seu dinheiro da forma que tem aprendido. Imagina se cada um chegasse na hora nos seus compromissos. Imagina se cada um fosse fiel naquilo que é dito para fazer.